em volta do caminhão, vocês podem perceber que posto de combustível tem um cheiro muito forte de combustível, porque tem um ar, um gás de combustível dentro do posto. E isso pode gerar, então, a partir de uma faísca elétrica, isso pode gerar um certo tipo de explosão, certo? Aqui a gente tem as relações entre os coeficientes, que é bem importante, ó. Coeficiente superficial, isso aqui eu gostaria que vocês anotassem, coeficiente superficial é igual a 2 vezes o linear, bem importante, e o volumétrico é igual a 3 vezes o linear. Então, a gente não muda o material, o coeficiente dele não vai mudar se tu aumentar ele superficialmente, ou linearmente, ou volumetricamente. A moral é que tu tem o linear, e daí quando tu aumentou dias de 2 dimensões para o superficial, tu aumenta o coeficiente 2 vezes. 3 dimensões para o volumétrico, tu multiplica o coeficiente 3 vezes. Está diretamente ligado ao número de dimensões. Uma dimensão é 1 alfa, 2 dimensões, 2 alfas. 3 dimensões, 3 alfa. Alfa é o coeficiente linear, então beta, o superficial, 2 vezes alfa. Gama, o volumétrico, 3 vezes alfa. Quanto menor o coeficiente de dilatação, mais resistente vai ser o material e mais resistente ele vai ser a mudança de temperatura, que é o que eu comentei sobre o vidro Pirex antes em relação ao vidro comum. E isso é uma questão do ITA. ITA é para ser um dos vestibulares mais complicados do país. O Instituto de Tecnologia Aeronáutica, super concorrido e super difícil de entrar, tá? Sei lá, a gente foi ano passado lá, eu e a Carolina, devia ter, sei lá, 200 alunos. E a média de pessoas por vaga lá é de 200 pessoas, é um negócio muito foda. E essa é uma questão do ITA que não é para ser muito difícil. O vidro Pirex apresenta maior resistência ao choque térmico do que o vidro comum. Por quê? Então, como eu falei antes, o coeficiente de dilatação dele é mais baixo, que é isso aqui. Sendo mais baixo, ele resiste melhor à variação de temperatura. E aqui a gente tem, como eu falei antes também, o alumínio é um material que dilata isotropicamente. O que quer dizer isotropicamente? Sempre igual, para todos os lados igual. Ou seja, dilata igualmente em todas as direções. Um anel, como mostrado na figura a seguir, foi recortado de uma lâmina uniforme de alumínio. Quer dizer, pegou uma latinha e cortou. Elevando-se uniformemente a temperatura desse anel, verifica-se que, se ele aumenta uniformemente para todos os lados, quer dizer que o anel, a parte onde não tem anel aqui, a parte vazia e a parte de fora, elas vão aumentar juntas, vão crescer ao mesmo tempo. Então, o que quer dizer isso? O diâmetro externo do alumínio aumenta enquanto o orifício se mantém constante? Não, vai aumentar junto. O diâmetro do orifício diminui enquanto o diâmetro do anel do alumínio aumenta? Não, eles vão aumentar juntos. Quer dizer que o buraco vai aumentar de tamanho também se tu aumentar a temperatura. A área do orifício aumenta um percentual maior que a área do anel? Não, ele aumenta isotropicamente, igualmente para todos os lados. A expansão linear faz com que o anel tome a forma de uma elipse? Não, ele vai continuar um círculo, porque ele vai aumentar para todos os lados iguais, aumentar em todas as direções da mesma forma. A área do orifício aumenta, mesmo percentual que a área do anel de alumínio? Sim. E aqui a gente tem... esqueci de botar o vídeo, vamos olhar aqui. Ok. Cadê? Acho que tá aqui. Uhum. Share. Aqui. Então, a gente aqui, pessoal, tem um vídeo que mostra uma coisa bem interessante que vocês já devem ter visto, que é pesca em lagos congelados. Mas o lago nunca fica todo congelado. Ele fica só a parte de cima congelada. A parte de baixo fica líquida ainda. E isso é uma das coisas mais sensacionais que existe na natureza. Graças a isso, a gente tem vida hoje, a gente, como ser humano, existe, e a vida na Terra existe muito relacionada a esse tipo de situação. Por quê? Por que isso acontece? Por que embaixo do lago congelado tem água líquida? Por que os peixes ficam lá embaixo e tal? A gente está vendo isso e está diretamente, a gente vai ver isso agora, e está diretamente relacionado a algo que a gente já estudou, que seria a, o tipo de densidade da água e o que acontece com a densidade da água, tá? Então, cadê? Deixa eu achar um negócio aqui, só uma apresentação. Achei.
New share, cara. É isso aqui que eu quero. Ok. Share. Então, isso está diretamente a dilatação da água e a densidade que ela vai ter. Isso aqui é uma coisa que acontece também, uma tristeza, que a água, quando ela congela, ela aumenta de tamanho. Isso é muito diferente de todos os outros materiais da natureza, que a tendência é resfriou, diminuiu de tamanho. A água é o único material, se eu não me engano, que quando tu resfria, aumenta de tamanho. Isso está diretamente relacionado à dilatação anômala da água. É uma dilatação estranha, uma dilatação diferente que só a água tem. Então, o que, que acontece? Ó? A água a 0 graus, ela é maior do que a água a 4 graus. Isso torna a água a 4 graus mais densa do que a água a 0. Se vocês lembrarem daquilo que a gente viu em densidade no trimestre anterior, coisas mais densas afundam em menos densas. Isso faz com que a água líquida a 4 graus mais quente afunde na água sólida a 0 graus mais fria. Porque a 4 graus ela é mais densa, a 0 ela é menos densa. Então, o que é menos denso flutua, o que é mais denso afunda. Isso faz com que a água no fundo dos lagos congelados seja mais quente do que a água na parte congelada dos lagos. Isso é super feliz, porque os peixes têm onde morar quando o lago congela e ele não congela de baixo para cima, daí, né? Graças a Deus, Pai, vai ter um lugarzinho, vai ter toda uma parte líquida ali para a gente se safar, vamos dizer assim. Então, isso tem um propósito, isso é por causa da estrutura cristalina da água, vocês vão ver isso em química, que é a forma cristal que a água assume, ela tem são cristais super bonitinhos, a gente vai ver mais para frente. E acho que a gente viu um vídeo, se não viu, vai ver, sobre a formação de cristais de água. A gente vai ver, é a próxima matéria. A formação de cristais de água. E isso acontece quando ela está chegando a 0 e ela vai diminuindo de tamanho. Então, mas ainda assim, a 4 graus, ela tem uma estrutura cristalina que deixa ela menorzinha ainda do que a 0, tornando ela mais densa, e sendo mais densa, ela afunda. Então, nos lagos, a gente tem essa situação. Ó, quando a gente está a 0 graus, o 0 vai ficar lá em cima. E daí, quando ele tem a maior densidade nessas temperaturas baixas, é quando está a 4 graus. E a mesma coisa aqui, ó, quando está a 4 graus é mais denso, quanto mais alto tiver a temperatura, mais para cima vai estar. Tirando essa faixa aqui, ó, de 0 a 4 graus. 0 a 4 graus está a região de dilatação anômala da água. 4 mais denso do que 0 menos denso. Aí depois disso vai normalmente. A água, quanto maior a temperatura, menos denso vai ser. Tirando essa faixa de 0 a 4, que o 4 é mais denso do que o 0. Diferente de todos os outros materiais, que quando eles estão no estado sólido, eles são mais densos do que no estado líquido. A água é o único material que isso acontece. Isso permite a preservação de vida, né? Olha só. Porque não teria como o peixe viver se essa parte toda, se o início tivesse a 0, toda a parte estaria a 0, se a água não fosse esse material diferente que ela é. Isso para a água, tá? Dilatação anômala. E a última parte desse estudo de dilatação chama dilatação aparente. Todos vocês já devem ter passado por isso. Everybody. Quando vai esquentar a porcaria do leite no fogão. E daí tu põe o leite dentro da caneca lá e vai esquentar e vocês percebem que o leite vaza. Quer dizer que a dilatação do leite, o quanto ele aumentou de tamanho, pode ser leite, pode ser água, pode ser qualquer coisa. A dilatação do leite, o quanto ele aumentou de tamanho, é maior do que o volume do copo. Então, a dilatação real desse leite vai ser dada pelo volume do recipiente mais o quanto saiu para fora. E faz total sentido, né? O quanto ele aumentou de tamanho, o volume final, depois de ser aquecido, é o que ficou dentro mais o que caiu para fora do recipiente. E isso é chamado de dilatação real. A dilatação aparente é a parte que caiu para fora. Então, o líquido está no recipiente e o recipiente também aumenta de tamanho. Então, a gente tem aqui, ó, olha que coisa louca. A dilatação do recipiente somada com aquilo que tu enxerga como dilatação é igual ao volume final
do líquido que estava dentro do recipiente. Então, ó, é o quanto o recipiente aumentou mais o volume total do líquido, aquele que estava dentro do recipiente e aquele que saiu fora. Faz total sentido, né? Tipo, aumenta o recipiente porque ele também está sendo aquecido, o leite dentro esquenta também e aumenta de tamanho, cai um pouco para fora. Quanto tu tinha de volume de leite no final? Aquilo que estava dentro mais aquilo que caiu para fora. Aquilo que estava dentro aumentou um pouco, mas tu tem ainda aquela parte que saiu para fora do recipiente. E isso vai ser dado, então, o volume real. O volume real é o volume da dilatação do recipiente mais o volume aparente, que é aquilo que saiu para fora. Aí a gente tem uma questão da Universidade Mackenzie, que segundo o Bolsonaro é a melhor universidade do país, mas não é dia. Não que ela seja ruim, ela é bem boa, tá? Produção científica bem alta lá para uma universidade particular. Quando o recipiente totalmente preenchido por um líquido é aquecido, a parte que transborda representa sua dilatação aparente, que é o que saiu para fora. A dilatação real do líquido é dada pela soma da dilatação do frasco e a dilatação aparente. Então, a dilatação real é aquilo que caiu para fora, mais o quanto o líquido e o recipiente aumentaram. E somando os dois, a gente vai ter a dilatação real. Então, a gente tem a letra A. As últimas duas questões eu deixo para vocês darem uma olhada, especialmente a última que fala sobre a questão da gasolina, que é interessante, para vocês darem uma olhada. Não discutirei ela aqui, que a graça está em vocês pensar sobre. Eu vou fazer agora 2 exemplos para vocês sobre isso, sobre dilatação.